Pessoal, muito boa noite a todos vocês, a todas, que sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da Escola de Aprendiz do Evangelho online. E hoje nós vamos abordar o tema sobre a formação da Terra e a origem da vida. Essas primeiras aulas, elas pegam muito pela questão, assim, da abordagem bem voltada para as ciências em gerais, principalmente para a área de biológicas, onde a gente vai entender um pouco mais sobre como o planeta foi formado, como surgem as primeiras formas de vida material e, concomitante com isso, como se entrelaça isso com a parte espiritual. E, às vezes, a gente pode dizer assim, porque a gente não começa estudando o Evangelho. Para a gente ter um melhor entendimento das questões espirituais, é importante que a gente entenda também das questões materiais, para que nós não fiquemos desconectados do entendimento de de alguns fundamentos, de alguns princípios espirituais. Então, por isso, o Edgar Morin sintetizou, organizou a Escola de Aprendiz, tendo essa fundamentação inicial nas suas primeiras aulas, dentro mesmo do contexto das ciências biológicas, para que a gente, entendendo melhor o corpo, a gente saiba como podemos explorar ele numa questão mais mental e espiritual. Então, vamos começar a nossa aula. A ideia nossa é começar a aula exatamente entendendo como o planeta Terra ele foi formado. E é interessante que Kardec, em A Gênesis, ele fala que ele é a favor, a visão de Kardec, dos espíritos que o ajudam na condução da formação dos princípios do Espiritismo. Eles concordam que a Terra foi formada a partir da condensação no espaço da matéria, da energia que dá origem à Terra. E é muito casado com a teoria das ciências hoje. Obviamente que no século XIX já se existia a teoria da formação da Terra a partir da junção de estruturas que tinham no espaço. E a gente vai entender um pouco mais como é que é isso hoje, já com o avanço de toda a ciência astronômica. E nós temos duas possibilidades de como a Terra foi formada, sendo que elas são entrelaçadas, né? Que é exatamente a Terra ter sido formada a partir de berçários estelares, ou seja, áreas, regiões no espaço onde se formam estrelas, e esses resíduos de gases e poeiras se juntam e formam, dá origem às estrelas, também poderiam ter formado, além das estrelas, planetas, ou a partir de nebulosas planetárias. O que são uma nebulosa? A nebulosa é quando uma estrela extingue seu tempo de vida, ela se torna uma estrela anã, ela perde o seu potencial, ela morre, vamos dizer assim, e aí isso começa a sobrar certas poeiras e gases. E essas poeiras e gases, eles vão se juntando através de efeitos da força de atração da gravidade e acabam se juntando ali, sendo condensados e formando planetas. Essa é a ideia mais casada hoje na ciência, mais adotada para o entendimento de como a Terra se formou. E os estudos principais vêm dessa nebulosa que vocês estão vendo aí, a foto, que é a nebulosa da borboleta, que fica a 3.400 anos-luz daqui da gente. Por que nebulosa da borboleta? Quando a gente olha a imagem, a gente já dá para entender, né? No centro a gente tem o que poderia dizer a parte mais principal do que foi uma estrela, né? E essas asas da borboleta são gases e poeira, onde exatamente pode se formar a matéria-prima que pode dar origem a novos planetas. E é muito interessante que a maior parte dos estudos hoje sobre a formação dos planetas estão vindo exatamente dessa nebulosa aí que é a borboleta. E isso através de um telescópio bastante poderoso, que é o telescópio James Webb, que foi lançado já agora, na década de século atual, da década de 20. Já acho que 2021 ele foi lançado no espaço, e ele tem trazido muitas informações, muito entendimento sobre a origem do universo, a formação dos planetas e também da Terra. Mas, Ivan, como é que você sabe que o planeta Terra, como é que os cientistas sabem que saindo desses gases? Eles vão pegando certos isótopos, né? Pelo infravermelho do telescópio, eles vão pegando, e esses isótopos, eles são bem parecidos com os que temos aqui na Terra. Então, se são parecidos, então provavelmente eles têm a mesma fonte, têm a mesma origem. Por isso, eles supõem que a formação da Terra veio a partir da nebulosa. Então, a gente entende que a Terra surge, então, na formação de junção no espaço através da lei da gravidade. E é interessante que essa poeira cósmica, ela é incandescente. Então, a temperatura é muito alta ali naquela região, e isso vai fazendo por onde essas substâncias sejam fundidas. E quando elas vão se afastando, porque é uma coisa interessante, lá na nebulosa, no centro dela, a temperatura é muito alta, bastante alta. Só que no espaço, o espaço é frio. Então, quando aquela matéria fundida, incandescente, começa a se afastar,
da área da nebulosa, ela começa a ser resfriada. E é o que aconteceu com o planeta Terra. Ele foi se afastando da área onde ele foi formado, as temperaturas foram caindo, porque o espaço é mais frio, e essa massa incandescente começa a entrar nessas temperaturas negativas do cosmos e vai se resfriando a sua parte externa inicialmente. O resfriamento da Terra e dos planetas se dão de fora para dentro. E se não fosse assim, a Terra não poderia ter vida, porque embora nós tenhamos a parte externa resfriada e endurecida, o núcleo da Terra, ele mantém a temperatura de forma tal que possibilita o surgimento da vida. É o que a gente vai entender mais à frente. E aí, à medida que a Terra vai se resfriando, ela começa a emitir gases. Esses gases vão formando a nossa atmosfera. Obviamente que a atmosfera de hoje é muito diferente da antiga. Você tem ideia? Na época dos dinossauros, a temperatura era em torno de 1 a 2 graus diferente. Foi o suficiente a alteração desse 1, 2 graus para entre 2, na verdade, 2, 5 graus. Foi suficiente para extinguir certas formas de vidas e possibilitar o surgimento de outros. Então, vê como o equilíbrio dinâmico do nosso planeta ele é muito sensível. Entendendo que a Terra foi formada, então, a partir dessa estrutura que vem das nebulosas, da poeira cósmica que está lá e dos gases se fundindo, a gente começa a perceber que a Terra, então, é um planeta igual aos outros quanto à sua origem, mas que teve um desenvolvimento bastante peculiar. E como é que você sabe disso, Luzivaldo, que a Terra teve essa camada, tudo isso? Gente, através de análises de carbono, vai datando pelo carbono e também por um aparelho chamado sismógrafo. Ele emite ondas e essas ondas são como tipo assim, tipo um radarzinho, o radar faz. Ela bate nas estruturas e volta. E isso vai fazendo por onde a velocidade que volta, o tempo que passa para chegar, a forma que essa onda chega. Eles vão conseguindo saber que tipo de pedra, se é líquido, se é pastoso, se é uma formação rochosa. Eu fiz um exame de imagem aqui da minha perna, que tinha um espinho entrou na perna, eu achei interessante que o médico fez e ele disse assim, é uma matéria orgânica. Eu perguntei para ele, como que o senhor sabe? Ele olhando na imagem, ele disse, não, se fosse um material, tipo, ele disse um exemplo, se fosse alguma coisa de metal, o brilho, aí mostrou uma imagem diferente. Se fosse uma matéria que fosse assim, tipo, um músculo, aí ele me mostrou como o reflexo seria na tela. Interessante, a onda bate e quando volta ela vai criando uma imagem que eu não conseguia decifrar o que era, mas ele, pela experiência dele, ele foi dizendo, ó, matéria orgânica, isso aqui é um metal, isso aqui é um líquido, olha que interessante. Aí a gente associa como sismógrafo. Com isso, à medida que essas ondas se propagam e voltam para o aparelho, os especialistas vão sabendo qual é ali, se aquilo ali é um material líquido, mais rochoso, mais arenoso, vão conseguindo decifrar através desse aparelho que é o sismógrafo. Então, a gente começa a entender que tudo tem realmente um sentido. E quando a Terra resfria, de fora para dentro, a primeira camada a ser resfriada é a crosta terrestre, que é onde nós vivemos, onde temos montanhas, a grama, onde os prédios são construídos. Essa parte é formada de rocha maciça porque está resfriada e endurecida. É a região onde se permitiu o desenvolvimento da vida na Terra, onde nós habitamos e conseguimos desenvolver os nossos compromissos reencarnatórios, ou às vezes até acabamos criando compromissos reencarnatórios que depois vamos ter que resolver, mas isso é uma outra aula. Logo abaixo da crosta terrestre, nós temos um manto. O que é o manto? É uma parte pastosa. Mas, embora seja uma parte líquida, vamos dizer assim, as temperaturas sejam bastante altas, mas ainda não são no limite em relação ao núcleo. O manto é aquela parte que a gente vê nos filmes ou vê na televisão, quando sai aquela substância incandescente dos vulcões. Ali é o manto. As erupções vulcânicas, aquilo que sai, é a lava do vulcão, é exatamente o que compõe o manto. De altas temperaturas, e tem uma coisa interessante, tem um aspecto interessante no manto. É que ele é como se fosse um mar incandescente. E os continentes, a base dos continentes, ela está situada lá, sobre esse mar de lavas. E esse mar de lavas se movimenta, é líquido.
pastoso, e os continentes começam a se movimentar também nesse momento. É aí onde a gente tem os terremotos, onde existem os maremotos, certos acontecimentos, cataclismas, né, que ocorrem no nosso planeta, devido a essa movimentação das chamadas placas tectônicas, que são as placas onde nós temos os nossos continentes, estão sobre elas, o nosso continente, o Brasil, a América do Sul, o Canadá, a América do Norte, os países, os continentes estão nessas placas tectônicas, então elas se movimentam. Quando se movimentam demais, acaba tendo alguns efeitos cataclísmicos. Quando elas se batem, porque vamos dizer assim, tem um pequeno afastamento de uma para outra, quando elas se batem, também ocorrem terremotos, são tragédias que a gente está acostumado a ver na televisão. Logo abaixo desse magma, nós temos uma parte de mais alta temperatura, que é exatamente o núcleo do nosso planeta. E aí nós temos um núcleo subdividido em uma parte mais líquida e uma parte mais sólida. Ah, Luzivaldo, mas aí seria essa parte líquida também magma? Magma, não. A temperatura está muito mais alta e a composição, principalmente, é diferente. A composição dele é um pouco diferente e isso faz toda a diferença. E por que é? E o que é interessante que o núcleo ele seja líquido e seja de metal ao mesmo tempo, é que ele acaba gerando um campo magnético por causa do movimento dele, que permite com que a Terra não fique à deriva no espaço. E que nós que estamos na superfície aqui, nós não escapemos para o espaço, porque se não tivesse um campo magnético que pudesse estabilizar a Terra, a gente já teria viajado aí pelo espaço, aí o nosso corpo subido aí pela atmosfera e talvez nem existisse mais a atmosfera. Então, entendendo isso, que a Terra é composta, ela é formada por essas três partes principais, que seria a crosta, o manto e o núcleo. Nós vamos começando a entender que há um pouco melhor sobre como é a estrutura da nossa casa aqui na Terra, da nossa escola, do hospital, que alguns de nós também chamamos ao nosso planeta, né? Casa, escola, hospital, onde nós viemos desenvolver a nossa espiritualização e viemos evoluir, como nos ensinam os Espíritos no Livro dos Espíritos, o objetivo da reencarnação é qual? A evolução. Isso é muito interessante. E aí a gente começa a perceber que nos continentes, quando a gente olha o mapa mundi, dá a impressão que algumas partes dos continentes é como se fosse um quebra-cabeça que está separado. A gente, principalmente a parte da África, a costa da África, da América do Sul, dá a impressão que eles eram encaixados e que foram afastados. Exatamente existe uma teoria chamada teoria da deriva continental que fala sobre isso. E como nós vimos, as placas tectônicas onde os continentes estão formados, elas se movimentam. E em determinada época, que um pesquisador chamado Alfred Wegener desenvolveu uma teoria, onde ele dizia que em determinada época existia um continente só, era uma formação só. E com essa movimentação, essa massa continental única, ela começou a se rachar e se afastar. Isso foi possível por causa do movimento do magma. E esse afastamento, que segundo os cálculos dele ocorreu por volta de 175 milhões de anos, possibilitou a formação dos continentes como hoje nós conhecemos, inicialmente dividido em duas partes principais, né? Como a gente vê aqui no mapazinho que está aí, que vocês estão observando, deixa eu ver, aqui, pronto. Você vê aqui que inicialmente se divide em dois, ele vai se dividindo em dois apenas, né? Que é a Laurásia e a Gondwana, aqui embaixo a Gondwana, a Laurásia, e esses dois continentes, supercontinentes que surgem, eles vão se subdividindo, formando o que hoje nós conhecemos como África, Ásia, Europa, a América do Norte, a América do Sul e os diversos continentes que nós temos aí formados. Isso graças a essa movimentação das placas tectônicas sobre o magma. E nós pensamos assim, então, como é que pode ser provado isso? Como é que isso é provado? Muito simples. Quando começa a ver o desenho da costa da África e da América do Sul, dá a impressão que eles tinham encaixe, mais do que isso. As rochas, os sedimentos de rochas de um continente e do outro nas costas, eles são iguais, eles são idênticos. Então, isso começa a levantar, então, provavelmente fazem parte de uma mesma massa. Uma outra descoberta é sobre a questão dos fósseis de animais que, nesse período, existia na África e é encontrado também aqui na América do Sul, fazendo por onde a gente entenda que esses animais, então, eles habitavam ali naquela mesma região, eles conviviam e quando teve a separação, migraram
obrigatoriamente, né? Porque foi deslocado essas placas. E o interessante é que o Alfred, ele desenvolveu essa teoria dele lá por a década de 20 do início do século passado. E o descobrimento do magma só foi possível do movimento das placas tectônicas nos anos 60. Então, depois dos anos 60 do século passado, é que começou a tomar robustez essa ideia de que existia um continente único que deu origem ao planeta como nós conhecemos. E à medida que a Terra, como eu disse a vocês, era uma bola incandescente, à medida que ela vai se resfriando, ela começou a formar gases. E como ela estava no espaço, nesse momento, se perambulando, vamos dizer assim, pelo espaço, meteoritos, asteroides, tudo isso batia sobre a Terra. E esses gases formavam líquidos. Esses líquidos, depois que subiam a determinada altura, eles se precipitavam na forma de chuvas, na forma de água. E isso foi resfriando a Terra também. E esses meteoritos traziam também elementos químicos que davam formação de água, formação da estrutura da água, que também iria resfriando mais a Terra. E à medida que ia caindo e resfriando, foram formando lagos, foram formando oceanos, foram formando rios. Isso foi um dos motivos que permitiu a formação da vida na Terra, porque nós percebemos que sem a água na Terra é impossível o desenvolvimento da vida. Tudo que existe na Terra, ele é formado ou necessita da água para conseguir viver ou se formar. Então vamos entender que a água veio parte dela do espaço através dos asteroides, cometas, e outra parte do resfriamento dos próprios gases que subiam até a atmosfera e depois caíam na forma de chuva. Isso foi resfriando o planeta e permitindo a formação de vamos dizer assim, de um caldo nutritivo que deu origem à vida que nós vamos ver mais à frente. E aqui cabe um capítulo à parte sobre a importância que nós devemos ter ainda hoje na água, principalmente nós espíritas, né, que acreditamos na reencarnação. Então a gente tem que deixar o planeta pronto para que quando a gente voltar, ou quando outras almas vierem aqui também, que isso é um ciclo constante, para que eles possam encontrar o planeta também com possibilidade de desenvolver as suas potencialidades espirituais. Então, economizarmos água, termos o respeito quando utilizarmos a água, é muito importante, até porque apenas 3% de toda a água do planeta, ela tem a possibilidade de ser potável, pode ser utilizada. As outras formas, as outras, o maior volume de água está de uma forma que a gente não teria como utilizá-lo de forma para consumo, né? Então, muito importante esse capítulo aqui, a gente chamar a atenção para isso. E cuidado com a água, não só na hora de economizar nos banhos também, mas quando jogar lixo, quando jogar objetos na rua, nos rios, no mar, muito cuidado, muito uma preocupação que a gente deve ter com isso. E aí a gente começa entendendo já como a Terra se formou, como se formou a separação dos continentes, como se chegou a água na Terra, de onde a Terra veio. Nós começamos a agora entrar num capítulo interessante sobre a origem da vida, sobre como desenvolveu-se no nosso planeta a formação de estruturas materiais, biológicas que permitissem a nossa vida, o acoplamento do princípio espiritual com o princípio orgânico que pudesse desenvolver-se pelo planeta. E aí nós temos algumas teorias sobre isso. A teoria criacionista, que é aquela baseada em escritos religiosos, que diz que Deus criou, pronto, foi isso. Deus criou a Terra, Deus criou os seres vivos, Deus criou o homem, Deus criou os animais, e criou principalmente da forma que já se é hoje. O cavalo foi criado da forma que ele é hoje, o ser humano foi criado da forma que ele é hoje, não teve um processo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, não. Foi criado do jeito que é uma teoria que a gente percebe que ela não responde a tudo que a gente vê no dia a dia, não responde nem satisfaz as nossas necessidades. Tem também a teoria da geração espontânea, que fala que a vida surgiu a partir da matéria bruta, e isso acontece continuamente. E é interessante porque, embora a geração espontânea, do jeito que ela é abordada, ela não seja uma teoria que tenha fundamentação, porque disse que a vida surge continuamente da matéria bruta. A gente observa que não acontece assim. A gente não vê um homem nascendo do barro. A gente não junta água, terra, joga ali, aumenta a temperatura e um homem nasce, ou qualquer outro animal. Do barro em si, não. Então, isso não é possível, mas a biogênese, ela nos ajuda a entender um pouco de como surgiu a primeira vida, principalmente se a gente olhar a nível micro,
micro-organismos. A gente vai explorar um pouquinho mais isso à frente. Então, é importante entender que a geração espontânea, ela perde força exatamente porque ela se fundamenta em que a vida surge a todo momento da matéria bruta, isso de forma contínua. E alguns adeptos dessa teoria, eles levantavam em conta o seguinte: se deixa a carne ali, joga a carne na rua, no chão, deixa em cima de uma mesa, com o decorrer do tempo, nascem moscas, larvas e moscas. Se a gente for no riacho ver lá, ver estruturas que são girinos, que formam o quê? Que formam sapos. Mas só que quando se pega essa carne que estava no ambiente exposto, tranca ela no vidro, essa carne ela não forma moscas. Quando você vai no lago e não deixa os sapos entrarem, os girinos não surgem. Ou seja, a teoria da biogênese ela não se sustenta. E não se sustenta principalmente por alguns estudos que a gente tem de cientistas como Francisco Redd, que ele se preocupou em pegar pedaços de carne e botou em 3 situações diferentes. Ele pegou, e olha, isso aí no século XVII. Ele pegou um pedaço de carne e botou dentro de um vidro tampado, pegou um pedaço de carne e botou dentro de um vidro e botou uma gaze, um paninho fino por cima, e pegou outro pedaço e deixou no vidro aberto. O único que não formou moscas foi onde a carne estava fechada, com a tampa fechada. O que tinha gás, as moscas botaram ovos na parte de cima da gase e da carne e botaram diretamente na própria carne. Então, entendeu-se que não se forma da matéria bruta, mas a vida surge a partir da vida. Isso é interessante. E o Pasteur também confirma isso através do estudo dele dos famosos vidros de pescoço de cisne, que é um vidro que tem a entrada dele em forma de pescoço de um cisne, né? Ondulado, que não permite a entrada de ar, mas não de micro-organismos. E quando ele botava um caldo nutritivo nesses vidros, eu estou simplificando a experiência, e não surgia vida. Quando ele quebrava a bico e o ar entrava, os micro-organismos conseguiam entrar, melhor dizendo, surgia micróbios ali, surgia bactérias, surgiam estruturas orgânicas ali, mas só quando quebrava. Então começou-se a demonstrar que a vida, ela surge da própria vida, não da própria matéria. E isso deu fundamentação para a formação da teoria da biogênese, que é exatamente o que eu estava falando a vocês. A vida desenvolve-se a partir da própria vida. Obviamente, a biogênese não responde de onde surgiu a primeira vida na Terra. Isso ela não consegue responder ainda. Por isso eu estava dizendo a vocês que a, a biogênese ela nos ajuda a entender a nível micro que pode ser que em determinado momento o princípio material orgânico estava ali, ele recebe uma carga de princípio vital, como chama Kardec, que permite a sua mudança de matéria bruta para matéria viva, entende? Então, a abiogênese, ela não é assim, vamos rejeitar ela 100%. Não, hoje em dia a ciência está começando a trazer, não ela, mas um princípio dentro do que seria a biogênese, desde que, em determinado momento, a matéria bruta recebe uma carga de energia que forma exatamente a estrutura viva. E também existe a teoria da panspermia cósmica, que é que as formas de vida que nós temos hoje, ela veio em asteroides, ela veio em cometas que batiam naquela época de formação da Terra, há 5 bilhões de anos atrás, mais ou menos. Essas rochas, esses cometas, asteroides caindo aqui, traziam estruturas que desenvolveriam a vida na Terra. E é interessante porque tem um meteorito que foi achado recentemente, há alguns anos, e que ele exatamente, analisando, ele tem estruturas que são muito similares às estruturas orgânicas da Terra. Então, isso levanta uma ideia, levanta um princípio que antes já se não aceitava tanto. Como assim a vida veio de fora? Mas, já estamos começando a encontrar provas. E o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é o seguinte, é que uma só teoria dessas, da origem da vida, não prova, não se sustenta sozinha. Quando a gente junta a possibilidade de ter vindo estruturas do espaço, a possibilidade de ter vindo formações aqui na Terra, a possibilidade de ter essa junção do princípio material com o princípio espiritual desenvolvendo estruturas orgânicas, então a gente começa a entender que
pegando um pouco de cada uma dessas ideias, a gente vai entendendo melhor o desenvolvimento de tudo isso. E aí a gente chega na ideia da evolução química, que foi desenvolvida por Oparin e Haldane, separados, eles não eram colaboradores, eles tiveram ideias em lugares diferentes, mas essas ideias se casaram, que é exatamente que eles dizendo que essas altas temperaturas que a Terra tinha, essa formação de gases, essas substâncias que existiam, caída de cometas, elas possibilitaram a formação das primeiras moléculas orgânicas nos lagos, nos oceanos, que eram de altas temperaturas. E isso desenvolveu estruturas simples chamadas de coacervados. Esses coacervados era como se fosse uma gotícula de água, tinha uma membranazinha e substâncias dentro dela que possibilitou a formação de RNA, de genes, a formação de estruturas que vieram depois a desenvolver-se como células propriamente ditas e da possibilidade do desenvolvimento da vida como nós conhecemos. Isso é muito interessante porque vai se juntando essas ideias todas e essas ideias todas vão tomando corpo para nos possibilitar o entendimento da origem da vida, através exatamente da evolução química que nossas estruturas foram se desenvolvendo. E, a partir da formação das primeiras células, nós temos o desenvolvimento de corpos mais complexos, de estruturas mais complexas. E vamos entender que, embora a Terra tenha quase 5 bilhões de anos, só surgem os primeiros hominídeos na Terra há 6 a 8 milhões de anos atrás. São os primeiros seres que começam a andar eretos. Mas o gênero Homo, que deu origem a nós, Homo sapiens, ele só surge há 2 milhões. E nossa Homo sapiens, o nosso grupo principal, ele surge há 200 mil anos atrás. Então, você vê que o ser humano na Terra ele é muito jovem, né? Ele é muito jovem, o aparecimento dele na Terra. E, a partir daí, nós começamos a nos espalhar. O ser humano, o Homo sapiens, surge na África, principalmente na região do leste africano e do sul, e daí ele começa a se espalhar pelos outros continentes, e isso aí vai desenvolvendo todo um complexo que a gente vai estudar mais detalhadamente, de como se desenvolve as estruturas sociais da nossa civilização. E aí entramos num ponto interessante. É errado dizer que o homem veio do macaco. O homem, nós, homens, não que isso desmereceríamos nós enquanto espécie, não. Mas nós não viemos dos macacos. Nós viemos de um ancestral comum, aos chimpanzés, aos orangotangos. Nós surgimos do mesmo, é como se fosse assim um tronco de uma árvore e chimpanzés, orangotangos, gorilas, e nós somos galhos dessa mesma árvore. Nós temos um ancestral comum, vamos dizer assim, como o professor na faculdade dizia, nós somos primos. Nós não somos filhos dos macacos, somos primos, nós somos contemporâneos. E aí a gente começa a entender como o Espiritismo nos traz uma luz para melhorar ainda mais o entendimento das questões científicas sobre a formação da Terra e a origem da vida. Quando os Espíritos respondem a Kardec na questão número 43 no Livro dos Espíritos, que fala que tudo era uma confusão. Exatamente, né? Era um caos, entre aspas, mas um caos que estava sendo direcionado para a formação de um planeta e da vida. Mas era uma confusão que estava sendo orientada de forma tal onde um momento apropriado propiciaria o surgimento da Terra e das formas de vida que nós conhecemos. Pois na visão espírita, na visão de Kardec em A Gênese, a Terra continha os germes. E a gente vê os germes para a vida, que isso tem fundamentação na ciência, nas teorias científicas, como também de ter vindo certas estruturas do próprio espaço. E Kardec explora bastante na Gênese essa visão do princípio vital, que na visão de Kardec é nesse momento em que a matéria se liga ao princípio vital, tomando um movimento, recebendo uma carga de energética que possibilita o desenvolvimento da vida. E a ciência está chegando muito nessa direção, pessoal, de que realmente em determinado momento a matéria tem alguma modificação aí junto com algo que ela começa a despertar, como a evolução química vai nos mostrando, e forma-se as primeiras estruturas. Mas a gente tem que entender que isso ocorreu a nível micro. Não é assim. O princípio vital vem e se mistura a matéria, barro, água, e surge um homem, um cavalo, um macaco, uma cobra, não. A nível micro, a nível inicial. Isso já não está acontecendo mais agora aqui na Terra. E a doutrina espírita também, ela, como eu disse a vocês no início, ela aceita essa ideia da condensação da matéria que formou a Terra, como hoje a gente entende pelas nebulosas. E o ser humano, ele, segundo na Gênese,
ele é como se fosse assim o último anel da animalidade hoje, na visão de Kardec. A gente chegou nos desenvolvemos como coacervados, primeiro estruturas simples a chegar em estruturas mais complexas, como todos os animais que nós conhecemos, as plantas, e principalmente o homem pela questão dele ter o desenvolvimento da inteligência de forma mais aprimorada em relação aos outros animais. A gente vai explorar mais sobre isso nas próximas aulas, entender melhor como que isso se dá, essa evolução, como é que ela ocorreu, e como é que a gente pode entender melhor como funciona toda essa estrutura física, nos possibilitando a conexão espiritual e todo o nosso desenvolvimento. Então, olha só, eu vou encerrar essa participação aqui nossa para que a gente possa salvar aqui